esquece a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo e partilhamos informações. Canal 24.2 ou canal aqui do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, hein? Afinal, são 20 anos de TVI, 20 anos contando a sua história e tendo você aqui conosco, fazendo parte desta grande família. Temos uma novidade, um presentaço para você aí de casa. O nosso streaming novinho que acabou de sair aí de nossos corações. Um streaming com muita novidade, com diversos programas, os quadros que falam de saúde, esporte, qualidade de vida, direito, com Úrsula e Abraham Feldman. Tem um pouquinho de tudo, muitas informações, atualidade, modernidade, política, cinema, arte, cultura, poesia. Tudo isso você encontra, olha, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Ou seja, através da câmera do seu celular, você é guiado para um link. Neste link, você acessa todo esse conteúdo rico da TVI. Por aqui você encontra os melhores programas, você consegue também deixar ali sua pergunta, sugestão através do nosso chat aqui do YouTube. Ou pode também estar enviando por lá sugestões, perguntas, dúvidas através do nosso Instagram, TVI Play Oficial. Através do nosso Instagram você consegue também conferir, acompanhar um pouco então do nosso programa aqui. Você consegue acompanhar então um pouco aqui do nosso programa. A gente trocou aqui o microfone, olha, porque precisamos então passar o melhor áudio para você aí de casa. A produção estava aqui nos ajustes finais, mas agora que você me ouve bem novamente, vou continuar aqui explicando então sobre esse streaming que você consegue acessar no tviplay.com.br através da câmera do seu celular ou através também ali, olha, do seu aplicativo de pesquisa, o famoso Google, tviplay.com.br. Você acessa todo esse conteúdo e o nosso Instagram você acessa então ali e tem uma gama de variedade, dentre informações, um pouco dos nossos apresentadores e, claro, muito conteúdo para vocês, levando informações relevantes para o seu dia a dia. Somos uma família e você não vai esquecer. Entra lá no Instagram do TVI News, porque por lá você encontra uma variedade, então, para você. Olha, eu quero falar com vocês, então, iniciando aqui os nossos destaques do dia, sobre uma novidade em nossa cidade. Itabuna vem passando, então, por diversas transformações, né? E dessa vez não seria diferente. A gente sabe que a cidade ontem teve uma inauguração e tanto, uma inauguração que muda o cenário atual, que traz, além de qualidade de vida, isso tudo traz olhares aqui para nossa cidade. Quem passa por aqui, quem vive aqui ou quem chega também para cá, consegue ver o quanto a cidade vem sendo desenvolvida. A cidade está em desenvolvimento, está se desenvolvendo e isso é um ponto muito forte aqui para nós itabunenses. Ontem aconteceu então a entrega da primeira etapa da Orla Beira Rio. A gente sabe que o nosso rio, apesar da situação atual, tem ali, olha, uma orla incrível, bonita, um lugar prazeroso de se estar. Então, com essa revitalização, ou melhor, com essas etapas que serão feitas ali para trazer, além de lazer, também atividades físicas para você aí de casa, que gosta de fazer sua corridinha, que gosta de praticar atividade física. Então, assiste aí essa matéria, porque ela é assim, de deixar o coração quentinho e é uma super novidade aqui, então, para Itabuna e região. Pessoal, acaba aqui de fazer a entrega da primeira etapa da requalificação da Avenida Beira Rio na nossa cidade. Ao lado da secretária de Obras, Sônia Fontes, dos vereadores e secretários de equipe da população de Itabuna. É muito gratificante a gente ver a satisfação da população com esse grande equipamento, com espaço pet, espaço para os idosos, para a juventude,
espaço de ciclovia, ciclofaixa, é felicidade no coração do povo de Itabuna, porque sabe que o trabalho não pode parar e o nosso compromisso é com o povo. Está entregue aqui a nova orla da Beira Rio, a primeira etapa. A segunda etapa, obra iniciada e vamos entregar, por fé em Deus, no segundo semestre desse ano. Valeu! Mais uma obra, e eu acho que é a mais grandiosa de todas do nosso programa Acelera Itabuna. A cidade ansiava por essa novidade, por essa ocupação, com a urbanização da nossa orla, e hoje, graças a Deus, a gente entrega a primeira etapa dessa qualificação. Primeiro, nós entregamos a pista de skate, junto da quadra que também foi recuperada, depois a Praça do Merino, e agora toda essa extensão que a gente chama da Praça Maior da Orla da Firmino Alves. Imagine que quando a gente finaliza aqui, finalizar a Praça Camacan, aí o cartão postal da nossa cidade muda completamente. Também já estamos iniciando a segunda etapa, que é a etapa do lado das Ismaron, da Câmara, e eu quero acreditar que em breve também estaremos comemorando e entregando a orla como um todo. Olha, a gente consegue observar que, para além da qualidade de vida, o pessoal já estava ali estreando, olha, fazendo então ali seus exercícios físicos. Tem área de convivência, além da área de convivência, com muito lazer, também a gente consegue ver ali os equipamentos novinhos, também a orla toda clara. Isso aí é um importante ponto, hein? A gente consegue ver ali a iluminação. Foi plantado aí também, olha, esse é um ponto que deixa, né, a cidade ainda mais bonito. Tem uma grande quantidade de pessoas passando ali dia após dia, pessoas pela manhã, indo ao trabalho, outras fazendo caminhada, meio-dia então, hein? Eu diria que meio-dia e o finalzinho ali do dia, da tarde, esses são os horários de picos, então acaba que as pessoas passam por ali. E tendo uma boa iluminação, passa mais segurança, uma tranquilidade para quem está voltando para casa, para quem está indo trabalhar também, ou quem está fazendo ali as suas atividades físicas. Então, esse daí é um ponto muito importante. É realmente uma vitória ver a nossa cidade, ela sendo tão bem desenvolvida. A gente entende a importância do povo receber, então, ali, olha, através do prefeito, a secretária, então, Sônia Fontes, que já esteve aqui também conosco, conversando aí sobre alguns pontos da cidade e que vem obras boas por aí, e que bom que a gente está sendo presenteado aí, olha, com a primeira etapa dessa orla que traz aí tanta alegria, lazer para as famílias. A gente sabe que esse ponto aí da cidade fica bem próximo ali já à pista de skate. Então, esse lado da cidade, olha, já está bem desenvolvido. Tem umas mesinhas ali também. Então, dá para as famílias nos finais de semana levar a criançada para brincar ali de skate. O pessoal do skate que gosta, adora. Agora tem uma pista, uma rampa novinha para eles. Uma não, hein? 2 pistas foram inauguradas então aqui em Itabuna. E que bom que além do esporte, além do lazer, a gente consegue ver pontos da cidade, olha, bem iluminados. É uma imagem bonita de ver, né? Tem parquinho até para criançada também, então é uma alegria e tanto. Parabéns então à Prefeitura Municipal de Itabuna por essa obra, a revitalização então da Orla Beira Rio. Olha, eu quero falar com vocês aqui então, continuando os nossos destaques do dia, sobre o apagão que aconteceu ali em parte da Europa. A Europa ficou cerca de 6 a 8 horas sem água. Sem água por quê, Pérola? Água quente, que o pessoal gosta, aquele friozinho, sem internet, sem luz, sem energia completamente. Por um momento, as pessoas começaram a achar que aconteceria algo, que seria uma guerra. Se instaurou caos realmente ali na Europa. Os relatos é de que foi um susto tremendo, até porque as horas iam passando e essas pessoas não tinham acesso ali à internet, não tinham acesso à energia, não chegava e não sabia o que estava acontecendo então.
O apagão ele atingiu aí pelo menos 15 países europeus, incluindo ali Portugal, Espanha, França e Alemanha, no finalzinho já do dia de ontem. Levantou suspeitas então ali, uma possibilidade de ataques cibernéticos. A gente sabe que esses hackers, eles podem invadir ali essas redes, ou que poderia ser um ataque até mesmo civil. E o que acontece? Não existe uma informação oficial vindo das autoridades, não existe uma confirmação do que de fato aconteceu. As autoridades, então, do Instituto Nacional de Segurança Cibernética da Espanha, eles estão investigando aí o caso para identificar o que de fato aconteceu. Uma jornalista brasileira que está em Portugal, ela mostrou ali, então, o que aconteceu, qual era a sensação em viver esses momentos ali caóticos, né? Coloca aí pra gente o vídeo, Cássio. Tem uma fila enorme para entrar, eu acho que só lá tem energia, não sei. E estamos pensando em ir para lá. A gente vemos ao supermercado, a rua tá assim, tudo engarrafado por todo lado. O supermercado que viemos, o Pingo Doce, tá sem energia, tá fechado, as pessoas estão chegando e voltando. E a gente passou em frente a um supermercado onde havia uma fila enorme para entrar, eu acho que só lá tem energia, não sei. E estamos pensando em ir para lá. A gente não tem mais pão, tem pouquíssimos pães. Tá tipo todo mundo meio apocalipse zumbi aqui. Todo mundo tá pegando o que pode e tá zerando tudo que tem. Agora a gente vai pegar água. Pega aí, pega aí. Pega aquele galão. Tem galão aqui, Igor? Bom, a gente encheu o nosso carrinho, pegamos muita comida pronta, 3 garrafas de água. Aqui ainda tem bastante comida, estão repondo, mas se vocês observarem, tá todo mundo correndo, meio um ar desesperado, catando as coisas, jogando na sacola. Vemos ao supermercado, a rua tá assim, tudo engarrafado por todo lado. Olha, esse foi o caos, então, aí que se instaurou na Europa, em 15 países. As pessoas ficaram ali, em alguns países, cerca de 6 horas, outras ficaram, então, ali 8 horas sem energia, sem internet. Acaba que a fila desse supermercado, como ela fala, e ela acreditava ali que se tratava, então, do supermercado estar com energia, mas que não era isso. As pessoas correram ao decorrer ali dos momentos, então, para os supermercados abastecerem as suas despensas. Dessa forma, elas evitariam então estarem expostas ali nas ruas nos dias seguintes, ou poderiam então estar também se precavendo. Esse foi um susto, então, aí a gente via os relatos através de redes sociais. As pessoas que moram no exterior, brasileiros, então, começaram ali a entrar em contato com as famílias, a falarem realmente desse susto que foi instaurado, desse momento realmente de pânico, né? Não é para menos. E vivendo a época então que a gente vive, o momento que a gente vive, a gente entende que além desse caos que foi instaurado, as necessidades ali do dia a dia que são feitas e são regradas à base de internet, à base ao menos da energia. E a gente consegue ver que essa foi uma situação muito difícil também ali, olha. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não tinham nenhuma nota oficial vindo do governo e não tinham nenhuma nota ali esclarecendo se voltaria a energia ou o que poderia acontecer. Esses ataques cibernéticos, eles são considerados ali ataques intencionais, que são ataques para invadir, danificar ou paralisar ali os sistemas digitais, podendo ser motivado ali por interesses financeiros, interesses políticos ou até mesmo interesses estratégicos ali desses grupos. Acaba que a gente sabe que esses crimes, eles se tornam ali mais sofisticados, né? Eles conseguem entrar nesses sistemas, burlar até mesmo ali os critérios, a segurança desses sistemas, e eles atingem desde empresas, como a gente consegue observar aí, o dia a dia das pessoas e até mesmo o governo também. Então, acaba que todo mundo passa por essa situação, fica realmente bem difícil de entender o que estava acontecendo. Imagina o susto, né? Mas que bom, assim que a energia voltou, assim que a internet estava já ali, olha,
a vapor, todo mundo começou a entrar em contato com a família. Ó, tá tudo bem, hein? Eu mesmo tenho 2 amigas em Portugal, elas estavam apavoradas. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? 2 brasileiras estavam assustadíssimas. Eu iria trazer até para elas falarem aqui, mas como o horário é um pouco diferente, elas estão lá já fazendo outras coisas, né? Então, elas estavam super assustadas, entrando em contato com a avó, com a mãe, assustadas com o que estaria acontecendo, com medo de ser ali uma guerra civil. A gente já imagina o pior, né? E não é de se esperar outra coisa, não é de se esperar algo tão diferente. Com esse exemplo aí que a gente traz do que ela retrata, né, de ser um apocalipse zumbi, existem alguns filmes que retratam ali o fim do mundo e o que poderia acontecer ou o que pode acontecer. Existe um filme que ele é bem interessante também para você aí de casa assistir. Vou trazer aqui, olha, depois dos nossos destaques, essa diquinha aí já para você, para o seu final de semana também, viu? Um filme bem interessante que vale a pena a gente se alertar e a gente entender de fato o que são esses crimes cibernéticos, né? Porque gera essa dúvida, gera esse susto e esse pânico de fato aqui para todos nós. Olha, um outro assunto que eu também quero falar com vocês e faz parte aqui, então, dos nossos destaques, que a Bahia, ela tem liderado o ranking, então, ali, de mais de 1.000 homicídios dolosos no primeiro trimestre de 2025. Existe um ranking que é colocado os estados mais violentos de acordo com cada trimestre. E a Bahia, então, ela está ali, olha, em primeiro lugar. A gente entende que a Bahia passa por um momento agora de instabilidade, de insegurança de fato, e dessa vez não seria diferente devido à quantidade de mortes que vem acontecendo. Dia após dia são mortes violentas, dia após dia a gente vê mulheres morrendo e infelizmente a situação ela não tem mudado. A gente vem trazendo esses dados, quando a gente fala Bahia, são diversas cidades aqui então que constituem esse estado, né? Um estado bonito, cheio de praias, de turismo, mas que embora ofereça tudo isso, a gente sabe que a segurança não está aí em primeiro lugar. A gente observa isso pela alta na criminalidade. As pessoas não têm mais o direito a andarem na rua, entrar no supermercado, ir numa loja e nem mesmo os empresários. As pessoas que estão ali fornecendo os serviços, os microempreendedores ou os empreendedores, eles não têm mais como. Agora recente aqui em Itabuna, na Avenida Cinquentenário, que é uma avenida ali bastante comercializada, para você de Itabuna e região, deve conhecer então aqui a Cinquentenário e sabe ali a importância então para a cidade. A Cinquentenário compreende ali várias lojas diversas, cada uma com seu tipo ali, a sua variedade, o seu artigo. E no sábado pela manhã, uma loja estava ali em seu pleno funcionamento, quando chegam 2 rapazes, 2 meliantes, e acabam ali efetuando então um assalto. As pessoas que estavam na loja foram obrigadas a passarem celular, dinheiro. As imagens, elas mostram ali o pânico. Realmente muitas pessoas passando mal. Uma moça, ela acabou até mesmo não aguentando, passou mal. A gente via o clima, o pânico realmente instaurado por ali, olha. O rapaz, ele chega, tem uma moça entrando na loja, ele pede o celular dela. A moça, a funcionária da loja que estava ali no caixa também, foi obrigada a passar todo o dinheiro. Imagina aí, a gente trabalha todos os dias. Quem trabalha aí, olha, com o público sabe o quanto é difícil. Aí o pessoal vai para o Cinquentenário, abre a loja, tudo bonitinho, passa ali as suas compras, entrega as suas compras, limpa a loja, repõe estoque para chegar 2 elementos, chegam ali na loja e praticam o ato. Então, assim, a segurança aqui na Bahia tem demonstrado realmente uma precariedade. Quem sofre somos nós. Ali, ó. A moça entra, isso aí, gente, é repugnante, chega a ser realmente doloroso. A gente sabe hoje que as coisas estão cada vez mais caras, mais difíceis. Viver hoje
é diferente de sobreviver, né? Então, o brasileiro, ele só tem duas opções. Ou ele trabalha para tentar ter uma vida digna, suar dia após dia, para quem sabe um dia ele consiga ter um padrão de vida bacana, ou ele vai ficar ali no ato de sobrevivência. Então, assim, a gente sabe como é que funciona, né? Vai andar na rua, celular, meu amor, esconde ou deixa em casa. Eu mesma, se eu vou pra rua, nem celular não levo, hein? Fique em casa. Por quê? Porque a gente trabalha, as coisas estão difíceis e você ainda tem que passar o seu celular, a gente já passa com o coração partido, né? Então, assim, é realmente difícil. Os lojistas perdem ali, além da clientela, porque eu, particularmente, ó, ficaria em pânico, nem na porta não passaria mais. Eu diria que nem na cinquentenária eu iria. De tanto medo que a gente fica, né? Quem já passou por uma situação de assalto sabe exatamente como é, né? Eu já fui assaltada, iria ser assaltada uma segunda vez, mas eu já estava tão no pânico que eu saí correndo. Eu estava em um determinado estabelecimento comendo com uma prima, uma amiga, e aí a gente viu ali o movimento, né? 2 rapazes olhando e rondando ali. Daqui a pouco eles vão entrando, quando um virou, eu saí correndo, gritando. Nem esperei o assalto, nem fiquei... Eu ia esperar, gente, pelo amor de Deus, né? Agora, assim, a gente traz aqui, eu trago aqui dessa forma... falando para vocês, já brincando, até num tom de brincadeira sobre a minha experiência, né, de que eu não entraria, mas a realidade é outra, né? As lojas, elas continuam ali fornecendo os artigos do mesmo jeito, as lojas continuam oferecendo ali um bom atendimento, apesar do trauma que fica, né? Então, agora cabe aí, olha, a Segurança Pública, a Secretaria, a CESOP, a trazer também ali, olha, guardas, policiamento. A gente precisa, a cinquentenária é muito movimentada, tem um fluxo intenso, são muitos lojistas, não é o primeiro assalto, não é o primeiro, e acredito eu que se as coisas não mudarem, não vai ser o último. E quem tem a perder é o comércio da cidade, quem perde são os lojistas, quem perde são os funcionários, porque uma loja como essa, sendo um furto ali realmente, um dinheiro que sai e não retorna, os produtos sendo levados, o empresário vai fazer o quê? O empreendedor vai fazer o quê? Né? Então, ele perde o dinheiro, perde o produto, perde a clientela, e aí, o que que a gente faz? Esse é um caso aí de assalto, mas existem ali os casos de homicídios dolosos que vêm aumentando também. A gente tem relatos de mães, a gente tem pedidos, a gente tem Instagrams ali, perfis que falam sobre os filhos que estão morrendo, sobre familiares que vão trabalhar e não voltam para casa. Teve uma jovem de 24 anos, ela estava indo trabalhar numa segunda-feira, um mês atrás. Ela passa ali na Avenida Paralela, que tem um fluxo intenso de veículos, quando 2 elementos haviam feito um assalto a uma loja, a polícia estava ali encurralando eles, e aí eles disparam contra a polícia na tentativa, então, de fuga. Essa jovem tinha pedido ali o seu Uber Moto para ir para o seu trabalho, para ir para mais um dia de atendimento normal, como qualquer cidadão do bem, né? Acorda cedo, se arruma, vai trabalhar. Então, assim, ela estava num dia normal, a rotina tranquila de sempre, quando acontece uma situação dessa, né? Esses disparos efetuados ali pelos elementos acabam atingindo a jovem. A jovem, então, passou uma semana lutando pela vida intensamente. Recebeu doações de sangue, a família pedia orações. Eu acredito que a Bahia inteira, sabendo da notícia, estava mandando boas energias para ela, pedindo para que ela se recuperasse em orações, cada um com a sua fé. E, infelizmente, ela não resistiu ali. A situação realmente piorou. 2 dias após ali o acontecimento, ela já estava muito doente, muito mal, e acabou não resistindo, então, ali a situação, né? Difícil aqui para todos nós, mas fica o nosso pedido, o nosso apelo aí, para que a Secretaria de Segurança Pública, que o Estado consiga aí, olha, contornar essa situação, porque a gente já não aguenta mais ficar com medo, ficar acuado, e quem tem a perder somos nós, somos os cidadãos de bens.
Olha, outra coisa que eu quero falar com vocês então é sobre o Bem Viver. O Bem Viver traz dicas de especialistas, fala sobre saúde e, além de tudo, qualidade de vida. Eu sei que você aí de casa já fica na expectativa para assistir, porque vem muita coisa boa por aí. Então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de Bem Viver. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu vou começar o Bem Viver fazendo uma pergunta para você. Você está satisfeito com o seu corpo, com a aparência do seu corpo? Então, tem aquela gordurinha ali que você já tentou tirar na academia e não consegue. Você estava em sobrepeso ou era obeso, reduziu muito, emagreceu muito, né? Reduziu o peso e o corpo não ficou com aquela aparência legal. Ou você estava gestante, teve alguns filhos, a aparência do corpo ficou flácida, os seios, o seu abdômen também não te agrada. Então, se você se enquadra em alguma dessas situações ou algo semelhante, essa entrevista de hoje é para você. Então não perca não, acompanhe aí. Nós vamos falar sobre técnicas inovadoras e modernas sobre cirurgia de contorno corporal. Nós estamos aqui com um especialista que ele é referência no que faz. Ele é um dos grandes nomes da cirurgia plástica aqui na região. É o Dr. João Paulo Nunes. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Priscila. Bom dia, TVI. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, para a gente poder dividir e bater um papo sobre esse assunto que, com certeza, é muito importante para todas as famílias, né? Em algum momento, alguma mulher, algum homem, com certeza vai precisar pensar nisso aí e cabe a gente levar essa informação para todo mundo. Essa é a nossa missão, né? Levar informação a todos vocês. Doutor, muito obrigada desde já pela presença aqui. O doutor veio de Piauí, viu? Veio de lá de Piauí para poder conceder essa entrevista. E vamos falar aqui, como ele mesmo falou, né? Homens e mulheres podem sim realizar cirurgias, né? Plásticas, que nós vamos falar quais são as opções. E vamos primeiro, antes de começar a falar sobre as técnicas, se apresente um pouco, doutor. Fala a sua formação e sua área de atuação. Maravilha. Meu nome é João Paulo, como a Priscila já falou. Eu sou médico, cirurgião plástico, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sou daqui da região, né? Sou de Piauí. Só que muito cedo eu fui para Salvador para estudar já no colégio, pensando em me preparar para o vestibular. Passei, né, em alguns vestibulares, optei por ficar na Baiana, que é uma faculdade tradicional, né, de décadas, é uma das faculdades mais antigas do país, e sempre pensei em fazer cirurgia. Fiz cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica, ao todo 11 anos de especialização, e nunca pensei em voltar para minha cidade, nunca pensei em voltar para a região. Sempre tive oportunidade de ir para fora do país, ir para São Paulo também, porém, graças ao destino, decidi voltar, ficar perto da família, ficar perto de amigos, e acredito que foi a melhor decisão, né, relacionado à carreira que eu tomei. Muito bom. Maravilha. Você atua lá em Piauí, as cirurgias são realizadas lá e as pessoas ao redor aqui da região, na verdade, vão lá, buscam o seu serviço e operam por lá mesmo. Isso. Na verdade, o meu ponto de apoio fica entre Piauí e Jequié, tá? Que são 2 cidades grandes da região. E a gente montou uma estrutura que é, com certeza, a gente foca muito em segurança, né? Afinal, a gente está falando de cirurgia, né? E a gente montou uma estrutura que é uma das maiores do país. Então, quando a gente pensou nisso, quando eu pensei em desenvolver esse projeto, realmente a distância física, ela acaba que é um detalhe. Afinal, existem poucos locais no país que conseguem oferecer o que a gente oferece hoje. Então, sei lá, uma distância de 1 hora, 2 horas, 2 horas é pouco. É muito pouco quando a gente pensa em uma coisa que você vai fazer, talvez, um momento só na sua vida. Então, realmente, vale muito a pena conhecer esse projeto que a gente desenvolveu, né? Vamos conhecer, então, aqui, né?
Doutor, vamos então iniciar falando sobre essas técnicas de cirurgia de contorno corporal. Isso. Fala o que vem a ser a cirurgia de contorno corporal. Perfeito. Toda cirurgia de contorno corporal, ela visa corrigir alguma alteração que aconteceu ao longo da vida da paciente, seja por gestação, oscilação de peso, efeito sanfona, ou mesmo até uma alteração genética de comportamento do estilo de vida também, tá? Então, nisso a gente está falando de cirurgias onde a gente vai corrigir o músculo que foi aberto na gestação, gorduras localizadas, trabalhar toda a parte de lipoescultura. Então, dentro dessa gama, a gente consegue pensar aí, nas cirurgias de contorno corporal, a gente consegue pensar basicamente em 3 tipos de cirurgia. E aí, dentro desses 3 tipos de cirurgia, a depender do que a paciente pode precisar, a gente pode acrescentar algo a mais de acordo com a necessidade e de acordo também com a indicação e do que é possível ser feito para cada pessoa. E quais seriam essas opções de cirurgia de contorno corporal de acordo com a indicação? Perfeito. Basicamente, vamos começar pelo menos complexo, tá? A gente está falando de uma lipoescultura, por exemplo. Então, quando a gente fala de uma lipoescultura, a gente suga aquela gordura, a gente absorve ela. E era assim que essa lipoescultura ela foi feita durante anos, tá? Ou seja, você trata aquela camada do meio, que é o tecido subcutâneo, que é a camada gordurosa. Porém, não existia forma de você tratar o músculo na lipoescultura e não existia forma de você tratar a pele. Ou seja, você sugava a gordura e essa pele ficava solta. Então você diminuía medidas do contorno corporal, tirava a gordura de onde estava sobrando, colocava aonde precisava. Porém, isso poderia gerar uma flacidez, poderia levar a uma irregularidade. E para aqueles conceitos de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, tudo bem, né? Os padrões de beleza, eles mudaram muito. Então era aceitável, era ok. Ainda assim, existem bons resultados, porém, tudo avançou. E com isso, vieram novas técnicas modernas e novas tecnologias, onde a gente define essas regiões que estão sendo lipoaspiradas, como abdômen, braço, pernas, onde a gente utiliza de aparelhos para tratar e melhorar essa flacidez. Uma pele que ficou com estrias, uma pele mais fina, com a derme mais fina, para quê? Para que a gente consiga estimular a produção de colágeno, para que a gente consiga realmente olhar aquilo ali como um todo. Então, isso acaba se aplicando na lipoaspiração, a gente faz ela podendo ser de forma isolada e associado com os outros 2 procedimentos, que basicamente é a abdominoplastia. E dentro dessa abdominoplastia, a gente tem a convencional, que eu sempre associo à lipoescultura, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e a gente tem a abdominoplastia minimamente invasiva, que é o que a gente chama de Mila, que é o que? A gente faz uma lipo de definição e a gente fecha essa diástase. Só que, qual é o detalhe? Em uma boa parte das pacientes, a gente consegue evitar uma incisão mais extensa e uma cicatriz, que isso acaba gerando, que acaba sendo uma objeção de muitas mulheres que desejam ter uma recuperação mais rápida, uma cirurgia minimamente invasiva e não ter uma cicatriz resultante daquele procedimento, que em alguns casos se faz necessário, mas que com o avanço da tecnologia já não é mais tão assim. Falando dessa técnica Mila, produção, temos um vídeo, pode passar por gentileza para o doutor explicando como é que é realizada a técnica Mila? Muito bom. Então, olha só, essa é uma paciente, ela é portuguesa, ela veio de Portugal para operar com a gente, porque existem pouco mais de 100 cirurgiões plásticos no mundo que fazem essa cirurgia, e ela tem 47 anos, se cuidava bastante, mas tinha uma diástase e uma flacidez. Olha o antes e o depois, tá vendo? Então, ela veio para cá, esse é o grau de flacidez de pele que ela tinha. Ela tem um percentual de gordura muito baixo, ela se cuida muito. Porém, o que ela fazia na dieta e na atividade física, ela bateu no teto, ela chegou no limite. Então a cirurgia plástica para ela foi muito bem indicada. Qual o problema que a gente tratou para ela e que a gente trata para tantas mulheres assim? A gente fechou a camada mais de baixo, que é o músculo. Ela com 3 filhos, às vezes se você tiver 2 ou até um filho, você vai ter esse músculo aberto, que é o que a gente chama de diástase, que você entende muito bem sobre isso, né, Pri? E a gente tratou muito bem isso, tá? E também a flacidez. Então a gente fez uma lipo de definição. Tudo isso, gente,
apenas com 3 pontinhos, tá? E como ela é muito magra e ela tem um biotipo mais quadrado, a gente ainda aproveitou, ainda fizemos o remodelamento de costela nela. Ou seja, a gente ganhou alguns centímetros de cintura, a gente tratou uma flacidez sem precisar de um corte, ou seja, 3 pontinhos na linha do biquíni. Pasmem, acreditem, ela voltou para Portugal com menos de 20 dias. Tá? Então é isso que a gente fala sobre uma cirurgia bem executada, com um bom preparo. Isso faz com que o seu pós-operatório seja mais tranquilo e faz com que você se recupere com menos incômodos, com menos roxo, menos dor e de uma forma mais acelerada. Excelente resultado, hein, doutor? Ficou muito bom. Excelente resultado. Mas esse resultado, ele depende do cirurgião, com certeza, mas principalmente depende da paciente. Essa técnica, você falou que são 3 furinhos, 3 pontinhos. Isso. Quem tem a cicatriz da cesariana, vocês conseguem já aproveitar aquela camadinha? É a mesma coisa que fazer uma mini abdominoplastia, doutor, ou não? É diferente um pouco, porque você não abre tanto assim, tá? Porém, geralmente, quando alguma mulher já tem uma cicatriz da cesárea, eu aproveito aquela cicatriz para não fazer uma cicatriz adicional e aproveito que tô lá, já refino aquela cicatriz, já deixo já com um toque um pouco mais do cirurgião plástico, posiciono essa cicatriz talvez um pouco mais abaixo. Então, aquele momento que a paciente ela tá sendo operada por mim, é um momento pra gente fazer leves melhorias que acabam incomodando ela. Então, essa cicatriz da cesárea, que geralmente tem uma retração, tem uma fibrose, tem uma flacidezinha, fica aquele pezinho de barriga quebrado, sabe? Que você deve acompanhar muito com as suas pacientes. Então, a gente aproveita e já refina essa cicatriz também. Então, ela é minimamente invasiva. Minimamente invasiva. Por quê? Porque a gente pode fazer ela de 2 formas. Ou por videolaparoscopia, ou então a gente pode fazer por robô, tá? Então a gente utiliza hoje, faz com esses 3 pontinhos, a gente passa a câmera de vídeo e a gente traz um fio especial, é um fio farpado, e a gente vem fechando esse músculo pela técnica por vídeo. Então, só para entender, essa técnica, Mila, ela é o fechamento, a aproximação dos músculos. Então, existe uma sutura desses músculos. Existe uma sutura. E pode associar com a lipo, né? Sempre associa com a lipo. Então, a gente aborda as 3 camadas. No músculo, a gente fecha a diástase. Eu faço uma técnica, o graft, que a gente fortalece esses músculos. O que é que você nota muito na sua prática? Muitas mulheres têm uma diástase, porém, elas também têm um enfraquecimento daquela parede muscular. E aí elas vão no cirurgião plástico, fecham aquela diástase, mas ainda continuam com a protusão abdominal. Exatamente. Exato. E elas ficam se perguntando, o que aconteceu com a minha cirurgia? Só que o músculo está fechado, mas esse músculo ele passou tanto tempo meio que fora do lugar que ele atrofiou. Ou então ela, pelo estilo de vida dela, ela nunca fortaleceu aquele músculo como deveria. Com essa técnica, o graft, o que a gente faz? A gente pega essa gordura, a gordura ela tem células tronco, e a gente coloca dentro dos metâmeros do reto abdominal e também do oblíquo interno. Então a gente aumenta a espessura desse músculo, a gente aumenta aquele pack muscular, e isso é como se fosse uma corda que está frouxa, então a gente estica. Então é comprovado cientificamente por artigos que esse músculo ele aumenta a espessura, ele aumenta a sua força em até 26% fora do fechamento da diástase. Então eu faço essa técnica graft para todos os meus casos, seja de abdominoplastia convencional, seja para Mila ou seja para lipo de definição. Nossa, que incrível, doutor. Então ele ajuda até a sustentar mais. Ajuda a sustentar. Uma sustentação sim, a mais, né? Sim. Interessante. Ajuda a sustentar, mas eu sempre falo, a gente, com a experiência a gente vai vendo, né, identificando o perfil de paciente, e se eu pudesse, para mim, essa conscientização muscular, o LPF, isso deve fazer parte da rotina de toda mulher. Você que é mulher, com certeza você tem que aprender a conhecer seu corpo, você tem que aprender a observar o que é que você pode melhorar. E se você vai passar por uma gestação, passou isso aí de você trabalhar e tonificar o seu músculo, isso você tem que fazer antes, depois da cirurgia e da gestação também. O doutor João Paulo tem me indicado bastante os pacientes, né? As pacientes que planejam realizar a cirurgia, porque isso é todo um preparo, né? A parte dele de realizar o fechamento de diástase,
a pele, né, doutor? A flacidez, Isso. as técnicas que ele já vai falar já aqui, que pode ajudar a colar essa pele também no músculo. Então, tudo isso o médico ele pode sim fazer. Mas, como ele mesmo disse, é um músculo que ficou inativo por muito tempo. Ela não sabe trabalhar bem essa musculatura, então pode ainda ajudar muito mais o resultado final dessa cirurgia se houver esse preparo antes. Então, o LPF também, né, faz parte aí de todo esse resultado, né doutor, de sucesso que o doutor João Paulo tem apresentado aqui para todos vocês. Com certeza. Hoje a gente vive num mundo onde as coisas são muito fáceis, tá? E pelas coisas serem muito fáceis, a gente acaba esquecendo o quão é importante a gente se esforçar para ter determinado sucesso naquilo ali. Um cirurgião plástico, um nutricionista, né, um fisioterapeuta, um nutrólogo, ele vai te guiar por aquele caminho que você não conhece. Porém, o seu esforço e o sucesso daquele tratamento, daquilo ali que você quer fazer, ele passa necessariamente por você. Não existe como você delegar isso, não existe como você comprar isso. Então, o que eu sempre falo para as minhas pacientes? Escolha bem alguém que você confie, né? Para qualquer coisa que seja, mas lembre-se que você precisa fazer o seu 50%, porque senão, se você não mudar seu estilo de vida, se você não se empenhar naquilo ali, a chance de talvez não ficar como poderia ficar no seu potencial genético, aquele tratamento talvez não vai ser tão bacana assim. Exatamente, tem que ter a parte de todo mundo, De né? todo mundo, com certeza. Doutor, explica pra gente aqui a diferença entre lipo de definição e lipoabdominoplastia. Perfeito. Então, o que acontece? Na lipo de definição, é aquilo ali que eu falei. A gente vai trabalhar, vamos fazer uma lipoaspiração, né? A gente vai retirar aquela gordura que está sobrando, que existe aquilo ali no pé da barriga, nos flancos, aquilo ali que realmente interfere no contorno corporal. E, além de fazer a lipo, eu vou tratar a pele, fazendo a utilização de aparelhos para grudar essa pele, para que ela não fique solta. Então, tanto jato de plasma como o Morpheus são duas tecnologias que a gente utiliza nas nossas lipoaspirações. E por mais que o músculo não esteja aberto, mas a gente acaba fortalecendo ele fazendo essa technical graft. Então hoje, toda lipo Ultra HD, lipo de definição, as mais modernas, todo cirurgião plástico que você ouvir, que você pesquisar, ele com certeza ele está fazendo isso aí, tá? Então faz a lipo, trabalha o músculo fortalecendo, não é fechando, tá? Porque ele não está aberto, mas é fortalecendo ele e tratando a pele. Basicamente é isso. Na lipoabdominoplastia é o que? Você faz uma abdominoplastia, ou seja, você fecha essa diástase, você retira o excesso da pele. A gente geralmente são mulheres que têm um abdômen avental, que têm pele com bastante estrias. São pessoas que ou gestaram, ou seja, o útero cresceu, o bebê se desenvolveu, aquele músculo que estava fechado, ele se abriu, e esse músculo precisa ser fechado de volta, trabalhar essa diástase. E dessa forma a gente trabalha o músculo, tá? A gordura, eu sempre vou lipoaspirar. Toda abdominoplastia minha, ela nunca é uma abdominoplastia simples. Por quê? Porque se eu não tratar a camada da gordura, vai ficar tipo algumas mulheres que quando você vai na praia, Pri, aí você olha, bate o olho no abdômen dela e você fala assim, cara de plástica. Sabe por que isso? Porque não foi feita uma lipoaspiração, ou então porque ela acabou engordando, obviamente, tá? Mas quando a gente faz uma lipo na abdominoplastia, a gente consegue definir mais esse abdômen e trazer uma naturalidade para esse abdômen que está sendo abordado ali naquela cirurgia. E a gente tira o estigma da abdominoplastia, que é o que a maioria das mulheres tem medo, né? De ficar um abdômen sem curvatura, de ficar um umbigo estranho, artificial. Né? Então, você que me acompanha no Instagram, você vê, a gente tem lá as abdominoplastias que a gente faz, tá? Tem uma cicatriz bem posicionada na linha do biquíni, porém, é uma paciente que ela vai botar uma roupa, ela vai botar um biquíni, ela vai botar uma calcinha de renda e ninguém nem vai saber que ela fez uma abdominoplastia.
é realmente uma naturalidade que a gente quer entregar para as nossas pacientes. E isso é a técnica moderna, tá? E por que a lipoaspiração ela também é importante? Porque além de deixar esse abdômen natural, o que a gente faz também? A gente esculpe as costas, o dorso e isso a cintura paciente, evitando que ela fique quadrada. A gente remodela o bumbum. Por quê? Eu vou pegar aquela gordura e vou jogar fora? Não. Eu vou pegar aquela gordura, trabalhar, projetar um pouco mais o bumbum, arredondar um pouco mais para trabalhar aquele buraquinho que fica do lado, que é a depressão trocantérica, sabe? Tudo de uma forma também natural. Nada exagerado, nada extravagante, né? Pelo menos essa é a minha forma de pensar e é também a forma das pacientes que me procuram. Bom, a naturalidade, corrigindo um problema, né, doutor? De forma natural, o que é o ideal, do que ficar aquela coisa artificial para mostrar que foi feita a cirurgia plástica. Então, quanto mais natural, né, melhor o resultado para a paciente também não se sentir vista. Tem gente que tem vergonha de dizer que foi cirurgia plástica, mas sendo um resultado natural do bumbum, né, ou do seu abdômen, da mama que seja, né, da mama também. Exato. A naturalidade, ela é sempre bem-vinda, né? Perfeito. Eu acho que durante muito tempo, os tratamentos estéticos, eles acabaram, eles avançaram, mas eles avançaram muito ao ponto de gerar até uma artificialidade. Então, a gente vê muita gente que faz rosto, que faz nariz, que faz mama, né? Então, isso é meio que cíclico, tá, gente? Isso acontece muito em todas as áreas de estética, inclusive na cirurgia plástica. E o que a gente está vivendo hoje é uma busca, é meio que um retorno. Opa, foi passado da linha, então o cirurgião, ele que se identifica com isso, obviamente, ele quer uma coisa mais natural. Não quer aquela mama mais tão grande como era no início dos anos 2000, sabe? Uma prótese de 500, uma prótese de 400. Não existe mais isso. Não quer um abdômen muito estigmatizado. Quer uma coisa realmente, uma naturalidade. Eu acho que isso é o que está vigente hoje, é o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer. Isso viraliza muito na internet, né? Aqueles memes daquelas mulheres que fizeram preenchimento, fizeram harmonização facial, botaram muita coisa na boca e ficou até estranho, né? Então, muita gente ficou com preconceito da harmonização, da cosmiatria por conta disso. Mas hoje a gente volta para uma naturalidade, a gente volta para uma elegância e isso tá em tudo. No rosto, na face, no corpo. O doutor falou uma coisa bem interessante, que realmente houve um avanço, né, notório das técnicas, e também um avanço, né, algo muito mais comum, essa questão de ser às vezes exagerado. Mas o doutor já falou aqui de vários recursos, ele vai até citar novamente aqui, de tantos recursos disponíveis, você consegue trazer essa naturalidade. Você já chegou a falar dessa técnica do Morpheus? Isso. Do remodelamento de costela. Fala um pouco dessas técnicas que compõem a cirurgia de contorno corporal e que vão dar mais naturalidade a esse paciente, né, que busca o seu serviço. Então, hoje a gente tem que saber indicar, tá? Existem pacientes que vão se beneficiar ainda de retirar uma pele, em qualquer região que seja, no braço, numa coxa, o que quer que seja. Porém, com o avanço das tecnologias, nós evitamos cortes que antes eram muito comuns. Então, uma boa parte das pacientes hoje, elas se beneficiam de não precisar fazer um corte em um braço, em um abdômen, em uma coxa. Ou seja, quando a gente faz um corte, a gente, consequentemente, isso melhora o contorno, tira aquela flacidez, mas a gente bota na balança. E qual é o lado que a gente tem que ceder? Você vai ter uma cicatriz, tá? E muita gente, às vezes, para naquilo ali e fala assim, para ter uma cicatriz eu prefiro não, né? Aí tem que ver o que é que vale a pena para cada um, tá bom? Mas, o que a gente tem que entender é que com essas tecnologias a gente evita cortes, a gente evita cicatrizes, a gente evita pós-operatórios mais extensos, né? E o Morpheus, ele é um aparelho, tá? Eu acho que tem até um material que eu produzi aí também. Tem um vídeo de produção, pode colocar por gentileza para ele explicando. Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem hoje um aparato de tecnologias, são várias tecnologias, desde trazer mais segurança, não é só resultado não, tá, gente? É para trazer mais segurança para a cirurgia. Então, esse é o vídeo de uma lipo de definição. Não é esse, é outro, Cássio. É outro.
Tá na sequência. Esse aí, perfeito. Esse aí é o Morpheus, tá vendo? Então, é um aparelho que pode ser feito tanto no momento da cirurgia, como feito também em consultório. E é minimamente invasivo, ou seja, ele vem para tratar a flacidez de pele, tá? Eles são umas ponteiras microagulhadas, revestidas mesmo, e ele, através da radiofrequência e do microagulhamento, ele melhora a qualidade da pele. Ele rejuvenesce essa pele. É de imediato? De imediato. Ele é de imediato, tá? E uma pele tratada com Morpheus ou com jato de plasma é uma pele que não é que ela não vai envelhecer nunca mais, porque isso não existe, tá? Mas é uma pele que, com o passar dos anos, ela vai sofrer menos com o envelhecimento. Por quê? Porque a produção de colágeno, né, quando a gente começa a estudar isso, a gente vê que a partir dos 30 anos a gente perde 1% de colágeno por ano. E essa produção de colágeno, ela é reativada, ela é estimulada novamente com os usos desses aparelhos. Então a pele ela fica mais firme, a pele ela fica mais jovial. Uma região que tem celulite é beneficiada disso, uma região que tem estrias é beneficiada com o uso desses aparelhos. Tá? Qual seria o mecanismo para agir desse aparelho e causar esse estímulo de colágeno, essa aproximação, pode chamar de... É a aproximação da pele com o músculo, né? Basicamente isso, ele melhora a qualidade. Então, solta o vídeo aí pra gente ver. Se a gente for ver, ele tem 40 ponteirinhas, essa é a ponteira corporal, tá? E ela vai em até 7 camadas da pele. Então, ela indo até 7 camadas da pele, ela consegue trabalhar de acordo com essa camada da pele e levar um estímulo, né? Levar uma energia, e essa energia ela vai causar uma retração imediata naquilo ali, melhorando a qualidade da pele e, consequentemente, no pós, ela também vai estimular a produção de colágeno nos meses seguintes. Tá? Quando feito de forma isolada, você faz e você pode repetir daqui 2 meses e fazendo isso até 3 ciclos, tá bom? Essa técnica, doutor, desculpa interromper, é só para eu entender, só é feita em centro cirúrgico? Não, dá para ser feito em consultório também. Quem não quiser, não tiver indicação para cirurgia plástica, pode realizar em clínica? Pode. Em consultório? Pode. Inclusive, por que o Morpheus é muito bom? Por exemplo, esses famosos todos, eles acabam fazendo. Por quê? Porque tem um efeito imediato. Você não precisa usar cinta, você não precisa fazer pós-operatório. Então você faz de manhã, de tarde você pode levar sua filha no balé, você pode estar trabalhando no dia seguinte. Então você não fica... você não abre mão de dias de trabalho, você não abre mão de dias longe da sua família para fazer esse procedimento. Muito bom, muito bom. E dá para ser feito no consultório, ou seja, muita gente que fala assim, poxa, eu quero melhorar essa qualidade de pele, um interno de coxa, uma papada, melhorar aqui o melasma. Então ele acaba melhorando mesmo até isso melasma? Até melasma. Anestesia local? Dá para ser feito, né? Então aí depende muito do que acontece. Dá para ser feito com anestesia local, tá? E dá para ser feito com a sedação. Na minha clínica, eu montei um espaço para que minha paciente, eu prezo muito, não só pela segurança, mas eu prezo também pelo conforto. Então, não é que é uma dor muito grande, não é. É um pequeno, é como se fosse fazer um botox ou tirar trabalhar a sobrancelha, por exemplo. Mas a depender da energia que você utiliza, quanto mais energia, melhor o resultado. Obviamente, só que você acaba fazendo com que esse estímulo seja maior. Então, aumenta um pouco a sensibilidade no momento. Então, hoje, as minhas pacientes tem anestesistas na nossa equipe que vai lá, faz uma sedaçãozinha, uma coisa rápida, desligou a medicação, você já está pronta para ir embora. Então, é bem tranquilo. Então, eu prezo principalmente também pela comodidade, pela praticidade, para que você faça e depois, se você quiser fazer novamente, você pode fazer também. Maravilha. Produção, tem um outro vídeo que o doutor vai falar agora sobre remodelamento de costelas. É o próximo, não é esse não. É esse. Fala, doutor, um pouquinho do remodelamento de costelas e diz se tem algum paciente que tem alguma restrição para fazer essa técnica.
Vamos lá. Então, o que acontece? O remodelamento de costela é algo... tem até no final tem um resultado de uma lipo de definição, tá vendo, Priscila? Essa paciente a paciente de 22 anos, de Feira de Santana, ela malha muito. Vai ser o próximo agora, ó. Tá vendo? Remodelamento de costela e a lipo de definição do abdômen, tá? Excelente. Excelente, tá vendo? Você vai dizer que essa mulher fez uma lipoaspiração? Não vai dizer, né? Não vai dizer. Exato. Como dizer. E Exatamente. esse remodelamento, como que acontece? A costela ela é quebrada? Todo mundo tem essa dúvida, né? Quebra a costela, tira a costela, o que acontece com... Então, há mais ou menos uns 20 anos, quando surgiu a cirurgia de costela, ela surgiu com a retirada, tá? Ou seja, quando você retira, é um procedimento mais invasivo. Porém, isso evoluiu, né? E se viu que você não precisa retirar a costela. Existem basicamente alguns biotipos de corpo da mulher. Tem mulheres que já são acinturadas por natureza e não vão precisar do remodelamento de costela. Porém, tem mulheres que, mesmo fazendo a lipoaspiração, mesmo passando o jato de plasma, ela vai ter um corpo mais quadrado, porque é genético dela, tá? E aí, tudo avança, né? Poxa, o cirurgião chega lá e fala assim, eu queria deixar esse corpo um pouco mais acinturado, um pouco mais afeminado. E surgiu o remodelamento de costela. O ser humano tem 12 costelas, nós temos 12 costelas, a maioria de nós, tá? E a gente trabalha as últimas 3 costelas. Então, a 12ª, a 11ª e a 10ª. E a gente só remodela, como o nome fala. Então, você não resseca, você não retira, você remodela. Então, a gente vem com um aparelho que se chama piezo. Então, solta o vídeo aí de novo. Esse aparelho, ele é utilizado há muitos anos em várias especialidades de ortopedia, cirurgia bucomaxilofacial. E a gente enfraquece a parte de fora dessas 3 últimas costelas. E ao enfraquecer essas 3 últimas costelas, ao invés dela ficar aberta, a gente muda a angulação. Então ela vai continuar lá, ela vai continuar protegendo os órgãos, ela não vai ser retirada com apenas um pontinho que a gente nem consegue enxergar direito depois no pós-operatório. A gente muda essa angulação e a gente consegue fazer com que aquele corpo antes quadrado seja um corpo mais acinturado, um corpo mais feminino. Então hoje, sempre que eu posso indicar, a gente faz o remodelamento de costela na mila, na abdominoplastia, na lipo de definição. Por quê? Porque é um artifício a mais que a gente tem e a gente tem que olhar a paciente como um todo, né? Eu até postei um vídeo ontem que o cirurgião hoje em dia, ele não pode ser um tirador de pedido. O que é o tirador de pedido? É uma paciente chegar lá e falar assim, eu quero reduzir minha mama, eu quero fazer uma abdominoplastia. Você tem que olhar a sua paciente como um todo, né? O médico atual, ele tem que ver por que aquela paciente está ali, sentada na sua frente, né? Qual é o objetivo que ela está buscando uma cirurgia plástica? Será que ela está passando por um momento difícil no casamento e ela acha que a cirurgia vai resolver isso? Essa paciente, talvez, ela não tenha indicação de fazer a cirurgia plástica. Será que ela está em algum momento de dificuldade na vida pessoal dela e ela acha que se ela melhorar o corpo, a cirurgia plástica vai resolver as outras coisas? E o especialista, qualquer ele que seja, ele tem que olhar a paciente e explicar para ela qual o procedimento que ela está querendo fazer e, por vezes, qual é o melhor procedimento para ela. E nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Eu vou repetir, nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Então hoje, eu invisto muito tempo, eu não perco tempo, eu invisto muito tempo explicando para minha paciente qual é o melhor procedimento para ela. Por isso que é importante a consulta, né, doutor? Por isso que é importante a consulta. Inicial Por isso que é importante a consulta. Então, eu atendo muitas mulheres que operaram, fizeram uma abdominoplastia e elas voltam vêm no meu consultório, né? Operaram em outro lugar, vêm no meu consultório, falam assim, poxa, doutor, eu fiz uma abdominoplastia e eu não gostei. Aí eu falo, tá, e por que você acha que isso aconteceu? Foi porque eu fiquei quadrada. Tá, mas foi feita uma lipoaspiração? Não, eu não quis fazer lipoaspiração. Você emagreceu para fazer sua cirurgia? Não, eu não quis emagrecer para fazer a cirurgia. Então, o profissional, ele foi lá e ele fez o que a paciente pediu. Mas eu nunca quis fazer só isso, entendeu? Eu sempre quis
não era operar em si. O meu objetivo principal, tanto eu como todas as pessoas que trabalham na minha clínica, elas sabem. O objetivo principal é fazer com que a nossa paciente fique feliz, tá? E por vezes, precisar que ela emagreça, ensinar ela a comer. Então, na minha equipe tem nutricionista, na minha equipe tem psicólogo. Pacientes que hoje estão com ansiedade, elas vão se preparar para passar por aquela cirurgia. Você tem toda uma estrutura, Tem toda uma estrutura preparada. Não opera o paciente acima do peso. Pacientes que estão passando por um momento de dificuldade na vida, a nossa psicóloga interfere, adia a cirurgia um pouco mais, entra ali para fazer técnicas para ajudar ela a passar por aquele período. E isso sim vai fazer com que a gente olhe para você como um todo e vai fazer com que aquela experiência seja uma experiência boa, seja uma experiência onde você se sinta acolhida e que nós dois tenhamos alcançado o maior benefício de todos, que é a sua segurança no procedimento e a sua felicidade. Acho que é por isso, a gente estava conversando antes de começar o programa, e a gente viu que a gente tem muita gente em comum. É verdade. Né? E graças a Deus, são pessoas ótimas, muitas pessoas do bem e que indicam realmente o meu trabalho e indicam o seu trabalho também, né? Por quê? Porque eu acho que o profissional hoje ele tem que olhar o paciente como um todo. Como um todo. Se não tiver esse olhar, que é justamente isso que ele disse, a equipe dele tem nutricionista, tem psicólogo, então não é só simplesmente vou operar o paciente e pronto. Então existe uma equipe estruturada e, inclusive, eu iria até perguntar sobre o local. A estrutura hospitalar necessária. Então, assim, você tem uma equipe completa, mas essa estrutura hospitalar, ela como que deve ser? Ela tem que ter UTI, depende do procedimento cirúrgico, como seria isso? Olha só, você tem que buscar um local para fazer sua cirurgia onde te dê segurança, tá bom? Então, hoje, a gente opera em hospital, a gente opera no local onde tem centro cirúrgico, onde tem respirador, onde tem monitoração, onde tem equipe de anestesia. Isso é muito importante. A gente está vendo uma banalização dos procedimentos estéticos. Muita gente que nem médico ou que nem cirurgião fazendo um monte de loucura em consultório, tá? Então, gente, não brinque com a saúde de vocês, tá? Isso aí é muito, muito importante mesmo. E eu optei por fazer minhas cirurgias em hospital, tá? Então, um hospital onde tem todo o equipamento necessário, equipe de anestesia, a gente tem laboratório, raio-x, tomografia, e o centro cirúrgico, ele por si só, ele já fornece todo esse aparato que a paciente precisa, tá? O local que eu opero é um local que a gente está com milhares de pacientes operados, a gente não tem infecção, graças a Deus. Eu espero que continuamos assim, né? Porque muita coisa não está no controle do profissional, e é um centro cirúrgico que funciona muito bem. Tá, então isso é bem bacana. A depender do porte de cirurgia, eu não faço cirurgias acima de 6 horas, acima de 7 horas, tá? Não faço. A paciente, ela pode me pedir o que for, eu não vou fazer. Por quê? Porque cirurgias longas estão associadas com complicações. Estão associadas com trombose, estão associadas com infecção. O corpo, ele tem um limite do que ele aguenta. Então, nossas cirurgias, seja de retirada de gordura, retirada de pele, tempo cirúrgico, vão abranger sempre isso. Então, a gente sempre vai prezar por isso aí. Então, basicamente, é o que a gente preza. E graças a Deus, todas as nossas pacientes estão bem. Que bom. Estão maravilhosas. Por quê? Porque a gente se prepara para a cirurgia. Sim. Então, operar acima do peso, o risco de complicação aumenta, né? Trombose aumenta. Então, hoje a gente investiga a paciente como um todo para levar ela para aquele centro cirúrgico. Tem toda uma preparação, né? Exato. Doutor, nós falamos aqui de cirurgias de contorno corporal, focamos muito no abdômen, mas existem outras técnicas, né, que você realiza. Tem um vídeo aí, produção, vê por gentileza, acho que é uma de cirurgia de mama. E pode falar também, citar outras opções de cirurgia que você faz, né, de contorno corporal. O cirurgião plástico hoje ele tem que escolher basicamente áreas e nichos de atuação, porque a cirurgia plástica ela avançou muito nos últimos anos. Então a dedicação nos bastidores para frequentar cursos, eventos, aprimoramentos é muito necessário, senão você não vai estar entregando o melhor para o seu paciente. Então, basicamente, eu hoje foco em cirurgia de contorno corporal e cirurgias mamárias. E uma coisa que me deixa muito entusiasmado é que hoje existe a opção da gente fazer cirurgias
com cicatrizes mínimas na mama. Lembra no início que eu falei que a cicatriz ela é realmente algo que as mulheres elas têm uma objeção muito grande? Então hoje você com certeza conhece mulheres que operaram cirurgia de mama e que a cicatriz juntou no meio, ou que veio até as costas, tá? Então hoje a gente consegue evitar que aquela cicatriz junte no meio. A gente consegue evitar em muitos casos uma cicatriz que se alonga para as costas, porque a gente tem cicatriz reduzida, tá? Essa técnica surgiu, na verdade, não foi com o objetivo de deixar a cicatriz menor, mas foi com o objetivo de melhorar a segurança da areola. Um risco muito grande de uma cirurgia, principalmente em mulheres que têm uma mama muito grande, muito caída, é que quanto mais esse bico do peito sobe, maior é o risco de ter uma necrose de areola. Então foi desenvolvida essa técnica para dar uma segurança areolar, ou seja, existe 4 vezes, essa técnica é 4 vezes mais segura do que a técnica convencional. Ou seja, essa areola sobe com mais segurança, com menor risco de uma congestão, de uma necrose e, pasme, preserva mais a sensibilidade do bico do peito. Então, muitas mulheres que ficam com medo de operar porque tem medo de perder a sensibilidade, a gente nota na prática que essas pacientes, elas preservam total ou quase total, em grande parte, a sensibilidade do bico do peito e de quebra ainda ganha uma cicatriz pequena. Tudo avançou, né? Doutor, qual mensagem você deixaria para as pacientes ou os pacientes que, de uma forma geral, também homens e mulheres buscam o seu trabalho, quem deseja realizar uma transformação? Qual a mensagem que você deixa? Qual o convite que você faz para as pessoas conhecerem a sua clínica em Piauí? Deixa também sua rede social, o telefone de contato, para que todos conheçam o seu trabalho. Maravilha. A mensagem que eu tenho para falar hoje é o seguinte. Quebre o tabu. Cirurgia plástica, ela não é só estética, tá? Um corpo que sofreu alterações, seja por um emagrecimento severo, alterações de gestação, isso vai impactar diretamente na sua qualidade de vida, no seu casamento, em como que você produz no seu trabalho. E você estar bem consigo mesmo é muito bom. Vai fazer você ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma empresária melhor, né? Isso também vale para o homem. E a cirurgia plástica, quando bem indicada e bem executada, ela tem o poder de auxiliar na sua transformação. Você ainda será o grande responsável pelo sucesso da sua cirurgia, pelo sucesso de tudo na sua vida. Mas quando você busca uma equipe capacitada, um profissional habilitado para entender o que é que você precisa e te conduzir durante toda essa jornada, isso se torna algo muito mais tranquilo, tá? A cirurgia plástica hoje ela é muito segura. Segurança para mim ela vem antes, inclusive, de um resultado estético agradável, tá? E você pode ter certeza, né? Não é que eu sou o melhor cirurgião plástico do mundo, eu não sou. Existem centenas de cirurgiões plásticos muito bons, mas uma coisa eu posso garantir para as minhas pacientes: o que tem de mais seguro, o que tem de mais moderno no mundo é o que a gente faz hoje na nossa realidade, no nosso dia a dia. E graças a Deus a gente tem colhido bons frutos disso aí. A gente recebe paciente não só da região, mas do Brasil todo e de outros países também que vêm para operar aqui com a gente. Então deixa aí sua rede social para que todo mundo siga e acompanhe seu trabalho, doutor. Pode me seguir, tá? Doutor João Paulo Plástica. A gente está em todos os canais de comunicação, Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii. E com certeza buscar essa informação ela é muito necessária. Pesquise bastante antes de você fazer o seu procedimento. E a gente foca muito em informação. E lá, principalmente no YouTube e no Instagram, Dr. João Paulo Plástica, você vai encontrar bastante isso. E você vai entender até nos bastidores como que funciona uma cirurgia, como que funciona uma consulta. Para mim, vai ser uma satisfação cuidar de você, cuidar de alguém da sua família. Não só eu, mas como toda a minha equipe. Doutor, muito obrigada. Adoramos a sua presença aqui, por ter compartilhado tantas técnicas inovadoras dos tipos de cirurgias, né, para elevar a autoestima dessas pacientes, dos pacientes de uma forma geral que buscam melhorar, né, estar bem consigo mesmo, né? E nós só temos a agradecer pela sua presença, por ter se deslocado de lá de Piauí, né, vir aqui até
a nós do Bem Viver para compartilhar, né, para poder compartilhar com todos os nossos telespectadores. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra, é uma satisfação estar aqui com você hoje, estar aqui com todo mundo que está assistindo, e estou à disposição para tirar qualquer dúvida que seja. E vou continuar mandando paciente para você, viu? Pode mandar. Todas elas estão maravilhosas. Você faz milagre, viu, Pri? Não, eu só faço complementar o seu resultado, somente. É que o LPF realmente tem associado. A gente prepara a paciente para a cirurgia, faz a cirurgia, depois vem para mim de novo e a gente deixa a paciente mais lapidada possível. Muito obrigada, doutor. E obrigada a você também aí de casa que está nos assistindo. Não esqueça que o nosso encontro é semanal, toda terça-feira às 10h30, aqui no Bem Viver. Muito obrigada. Bora, vai. Aí. Olha, estou de volta aqui com vocês e já quero iniciar então a nossa segunda etapa, nossa segunda parte dos destaques do dia. Tem uma notícia então que vem aí como vitória após o aumento crescente no número de feminicídios aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres durante todos os dias, todos os meses, principalmente nos meses ali de festas do ano, onde é comum a bebida alcoólica exacerbada e que traz muitas brigas ali. E além de tudo, os ânimos se aumentam pós-festas e isso traz ainda maior uma consequência, que é o feminicídio. O governo sancionou, então, uma lei que obriga o uso da monitoração eletrônica, ou seja, aquela tornozeleira. Coloca pra gente a imagem, Cássio, da tornozeleira eletrônica, a forma que ela é utilizada, então, por essas pessoas, que são agressores ali, então, que estejam cumprindo medida protetiva de urgência em casos de violência doméstica e familiar, ou seja, para as pessoas, as mulheres que sofrem vítimas aí de violência doméstica ou violência familiar. Assim que presta a ocorrência e pede a medida protetiva, esses agressores agora eles serão monitorados. Essa medida ela foi publicada então no Diário Oficial da União nesta última sexta-feira, 26 de abril. É a Lei 15.125/25, que altera, então, a Lei Maria da Penha, que surgiu no projeto de lei lá no ano, então. E o deputado Gutenberg, ele, então, foi quem pediu, foi quem fez esse apelo ao Senado Federal. E foi aprovado aí, então, pela Câmara dos Deputados. Essa é uma vitória e tanto. A gente sabe a importância agora de ter essa monitoração, até porque muitas mulheres sofrem ainda assim com a medida protetiva na mão, né? A medida protetiva, ela não é uma garantia de segurança. As leis, elas são feitas para que ao menos passe uma segurança. As leis, elas trazem essa sensação de que se você descumpri-la, você terá uma punição. A Maria da Penha não é diferente. Qualquer ligação que você faça, fazendo a denúncia, fazendo o pedido, ou que você vá até uma delegacia, você consegue sim a sua medida protetiva, o que vai fazer com que o seu agressor se mantenha distante. Caso ele tente se aproximar de você, ligando para a polícia, rondas especiais são feitas naquele local e traz então segurança para a mulher que sofreu, para a vítima. E agora a gente consegue entender que essa aprovação é uma vitória e tanto, né? A gente agora consegue entender que esses agressores que por vezes acreditavam que só mais uma medida protetiva, só mais uma. E assim, quem bate em uma mulher, bate em duas, bate em três, bate em quatro. E não é só bater. A consequência da agressão gera o que? Traumas psicológicos. A vítima fica com o corpo machucado. Não é uma dor apenas física, é uma dor na alma. A gente entende que a mulher
após todo esse trauma, ela não volta a ser a mesma, né? Então, falar sobre Maria da Penha, falar sobre agressão física, violência doméstica, violência familiar, tá? É importante a gente ressaltar que essa medida de tornozeleira eletrônica para monitoração de agressores de mulheres não é apenas a violência doméstica no âmbito ali casal. Violência doméstica no âmbito família, no âmbito convívio, tá? Então, qualquer que seja a pessoa que sofra desse tipo de agressão, ela pode fazer a denúncia, sim, e esse agressor ele será agora monitorado. Até porque a gente vê muitos casos desses, hein? Eles fogem, bate na mulher, deixa a mulher lá acabada. É chute, é soco, ameaças, enfim, tortura, faz coisas horríveis. Foge da cidade, a mulher presta ocorrência, tem o boletim, tem a medida e ele segue a vida dele, ó, bonitinho, vai pra festa, bate em outra, foge de novo, arruma outra mulher, engana. Então, assim, a mulherada aí de casa também já fica essa dica, hein? Conhecer, procurar saber quem é, identificar ali, olha, os pontos positivos do relacionamento, do comportamento da pessoa e os negativos também, porque ninguém consegue fingir ali o tempo inteiro, né? Então vamos ficar ligadinha também, conheceu alguém, busque entender quem é aquela pessoa, é super importante isso, para que a gente evite esses riscos às nossas vidas, né? Então essa é uma vitória, mas é uma vitória consciente de que nós, mulheres, precisamos também nos cuidar. A agressão física, ela não acaba com um beijo, com uma flor, um presente. Não acaba com um pedido de desculpa, acaba ou com mudanças da pessoa, por escolha da pessoa, não por pedido seu, porque quem errou foi ela. Ou acaba, infelizmente, resultando na prisão, porque é o mínimo. Ou então a gente já sabe qual é o final, né? O final trágico, uma fatalidade. E a gente tem um programa aqui bem especial, que é o Ela por Elas, que fala para mulheres, que fala com mulheres e que faz esse apelo final, então. Continuando aqui os nossos destaques do dia também, eu quero falar com vocês sobre um caso bem importante, um caso que traz um alerta, né? Ontem eu contei aqui a vocês, falei sobre um caso de ataque de 2 pitbulls a uma mulher que estava grávida. Dessa vez é um ataque também de pitbull, porém a moça estava ali na sua residência quando então ela foi atacada por um cachorro. Um cachorro invadiu a casa dessa moça e o esposo dela, vendo toda aquela situação, olha, a gente consegue perceber que é um susto tremendo, né? Imagina, você dentro de casa, o pitbull adentra o seu lar, um cachorro de grande porte, além de ser um cão de grande porte, ele também tem um comportamento ali mais agressivo, mais violento, claro, tendo uma situação onde o animal, por vezes irracional, eu falo por vezes no sentido de existem coisas que cachorro como essa raça faz que eles entendem que estão em uma situação ali de ataque, de fato, né? A pessoa chega próximo, ele vai e ataca, ou a pessoa demonstra ali que vai fazer algo contra ele. Então, é uma racionalidade dele, mas irracional em tempos de... Ele não pensa como a gente, né? O que traz ali de reflexão um caso como esse? Tutores de cães precisam ter, além do suporte para o cão, fornecer uma residência, um lar digno, tratar também ali, olha, o animal de uma forma respeitosa, né? Não é agredindo, não é maus tratos, porque tudo isso também culmina no comportamento do animal e acaba que esse animal tendo contato com outras pessoas pode vir então ali a atacá-los. Então, cabe um bom cuidador, uma boa tutela e, além de tudo, a gente precisa observar a nossa casa, né? A nossa residência. Ó, você tem um cãozinho, você tem um cachorrinho ali, grande, médio, pequeno, não importa, você tem que manter a casa fechadinha, porque ninguém também é obrigado, tá? A gente fala sobre esse bom cuidado, sobre amar os animais e sim, é importante, é lei, maus tratos aos animais é crime. Agora, a pessoa que passa ali na rua não é obrigada a tocar no seu cãozinho, a achar lindo, a querer pegar ele no colo. Então, se o seu cãozinho tá andando com você na rua, você tem ali, olha, o consentimento de que, bom,
Ele pode atacar, tem um comportamento um pouco diferente, ou vem apresentando um desconforto, seja na saúde, ou você dentro de casa também percebe que ele tá diferente, ou ele rosna para as pessoas nas ruas. É melhor o quê? Focinheira. Coloca a focinheira, já resolve a situação, hein? Já diminui ali os riscos, porque tem muita gente que sai, deixa o cachorro ali, às vezes o muro é baixo, o cachorro um pulo que dá tá na rua. E casos como esse acontecem dia após dia. Eu noticiei ontem uma moça, uma mulher grávida de 7 meses, estava andando com o seu cachorro. Quando 2 pitbulls então atacam ali o cachorro dela, precisa deitar no chão. Ela grávida se joga, deita ali em posição fetal, tentando proteger o cãozinho dela. Chega um momento que ela entende que essa proteção ao cão ofereceria risco à gravidez, à gestação e a ela. Então ela solta o cãozinho, é no momento que o cachorro vai para pegar, ela segura esses cachorros e a população vem para ajudar. Então fica esse alerta aí a você de casa também, cuide do seu cãozinho com muito amor, com bons comportamentos, bons hábitos, bons costumes, porém entenda que é um direito da pessoa andar na rua, é um direito da pessoa ter uma vida normal e não é o seu cãozinho que está ali, olha, apresentando risco à vida dela, que ela precisa agora se trancar em casa. Então, a gente vê, o cachorro nem de coleira estava. Imagina aí a situação, um portão que provavelmente estava aberto ou mal trancado, ou encostado, ou um muro que era baixo, e a gente já sabe o que acontece, né? Agora imagina aí se isso culminasse numa tragédia. A gente observa ali, olha, que o cachorro ainda tenta morder a perna da moça. Ele ainda tenta, olha, chegar para atacar a moça. E ela então segura um deles, né? O que estava mais violento ali com ela segura, gruda nele, que não solta por nada. Chega um momento em que ele com muita força vai se balançando de um lado para o outro e consegue se soltar então dela. E a gente já sabe a situação toda como é, né? É um risco ali realmente à vida, a essa gestação, e que os tutores não apareceram, viu? A população chega para ajudar e os tutores nada. Então, precisa haver agora um projeto que realmente funcione de uma forma que esses tutores eles sejam responsabilizados. Porque a gente vê casos e mais casos, né? Teve um caso bem conhecido, bem famoso, em Salvador, que uma tutora estava andando ali com o seu cãozinho, um cãozinho de pequeno porte, e de repente um cão pitbull também chega e ataca esse cachorro. Acabou que o cachorrinho não resistiu ali aos ferimentos, ficou muito machucado, perdeu muito sangue, então não resistiu. E infelizmente, né, a gente sabe que é a triste realidade. Infelizmente, isso aí culmina em quê? Em uma tristeza para a família, porque o cãozinho que você dá amor, você se apega, você cria vínculo ali. O cãozinho, ele recebe esse amor, ele passa esse amor, ele é um protetor. Infelizmente, você perder de uma forma como essa, não dá pra gente entender e aceitar. Então, cabe agora aí a você de casa, que é tutor, seja de pitbull ou não, ter o controle do seu animal. Olha, estamos chegando já ao fim do programa de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho diário, você que fica ligadinho através do canal 24.2 ou você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Um beijo especial, fiquem com Deus. E agora a nossa programação não encerra por aqui, hein? É só o TVI News dando, olha, tchauzinho, porque amanhã a gente retorna. Mas a nossa programação, ela segue com TVI Esportes e também Alerta Cidade, tem Nilton Santos. Beijos carinhosos, amanhã a gente se encontra em 24.2 ou pelo YouTube. Tchau, tchau.